Olá, paz do Senhor. Quero compartilhar com você nesse momento a palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 4. Vou ler apenas o versículo de número 8. Mateus 4, versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Estamos diante de uma palavra que retrata e fala de quando Jesus esteve aqui, né? Ele foi até João Batista para ser batizado. Logo após de João Batista ter batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É uma coisa que chama muita atenção, né? Eu estava meditando por que Jesus teve que ir para o deserto. Por que Jesus teve que ser tentado pelo diabo? Jesus se despiu da sua glória. Jesus estava com o Pai lá no céu. E o Pai o enviou aqui para cumprir a sua missão de resgatar a humanidade. Só que quando chegou aqui, Jesus poderia muito bem, ter destruído o inimigo, ter expulsado o inimigo, ter vencido o inimigo, sem precisar passar no deserto. Por que Jesus teve que ir para o deserto, ainda mais para ser tentado pelo diabo? Eu entendo com essa palavra que Jesus, ele nos deu exemplo. Ele passou pelo deserto porque ele sabia que justamente hoje, na atualidade que estamos vivendo, em toda geração as pessoas iriam passar pelo deserto, as pessoas seriam tentadas pelo inimigo. Então ele nos deu exemplo para que, como ele passou pelo deserto e venceu o inimigo, ele deixou esse exemplo para que nós também venhamos vencer o inimigo. Eu não sei qual deserto você está enfrentando. Eu não sei qual deserto tem batido na sua porta. Mas eu sei te dizer que da mesma forma que Jesus venceu o deserto, você vai vencer também. Da mesma forma que Jesus foi tentado pelo inimigo e venceu e resistiu, nós também iremos resistir. E o tema da palavra que eu quero compartilhar com você rapidamente é uma geração entre dois reinos. Uma geração entre dois reinos. Nós somos uma geração, e estamos diante dos dois reinos. E quais são esses dois reinos que nós estamos diante dele? É o reino dos céus e o reino das trevas. É o reino do céu e o reino deste mundo. Como você define o reino do céu? O reino do céu, é fazermos a vontade de Deus, é caminharmos para lá, é renunciarmos o mundo, é abrir mão daquilo que Jesus recomenda que abríssemos mão para estar com Ele na eternidade. E o reino dos céus, ele pode ser, a gente pode viver o reino dos céus aqui na terra, começar vivendo ele aqui na terra e finalizar vivendo ele na eternidade. A Bíblia diz que o reino dos céus é paz e alegria no Espírito Santo. A Bíblia, Jesus aqui pregando, ele diz que o reino dos céus estava entre eles. Jesus, veio anunciando o reino dos céus. E também existe o reino deste mundo. O reino deste mundo, irmãos, meu amigo, é justamente, fazer a vontade da carne, fazer aquilo que o inimigo incita as pessoas a fazer. O reino deste mundo é se opor contra aquilo que Deus recomenda para não fazer. O reino deste mundo é, as vaidades, as glórias deste mundo, os desejos da carne, tudo aquilo que entristece a Deus, tudo aquilo que distancia o homem de Deus, tudo aquilo que tira o foco do homem de Deus, é o reino deste mundo. Só que existem duas diferenças bem grandes. Nós estamos entre esses dois reinos. Por qual reino eu irei optar? Por qual reino você irá optar? Eu quero nesse momento comparar com você entre os dois reinos, para você estar ciente, de qual deve ser a sua escolha. A Bíblia diz que o reino dos céus, ele é eterno. O reino dos céus, ele é eterno. E o reino deste mundo é perecível. É muito mais fácil você dar crédito ao reino deste mundo, porque o reino deste mundo ele é visível aos olhos carnais. Já para o reino dos céus, você precisa de fé. Você precisa de fé para acreditar que vai haver eternidade. E que se você optar pelo reino dos céus, você vai passar a eternidade sua com Cristo.
Mas você, quem sabe até aqui, tem vivido somente o reino desse mundo. Quem sabe até aqui você tem pensado somente, né, no que o mundo oferece. Quem sabe até aqui você tem pensado somente nas glórias deste mundo, no dinheiro, na riqueza, né, na fama. Quem sabe você tem pensado, né, em conquistar os seus objetivos. Mas eu quero convidar você a refletir a partir de então no reino dos céus. E como é que eu faço, meu amigo, para optar pelo reino dos céus? Como é que eu faço para resistir às tentações do inimigo e optar pelo reino dos céus? É você fazer como Jesus. Jesus, ele deixou a sua glória. Jesus tinha, né, ciência. Jesus sabia de tudo que tinha ali no reino dos céus. De repente, quando ele chega a essa terra, né, passa pelo processo do batismo, né, o crescimento do batismo. Então ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. O inimigo então começa a mostrar a ele as coisas deste mundo. O inimigo começa a oferecer a ele as coisas do reino deste mundo. E ele então Jesus então se depara diante de dois reinos. O reino que ele veio dele, que é o reino dos céus, e o reino deste mundo que o inimigo estava oferecendo. Nós vamos ver então que a primeira coisa que o inimigo no deserto ofereceu a Jesus. Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que ele, né, teve fome. O inimigo chega e oferece para ele assim: se tu és o filho de Deus, né, manda que essas pedras se transformem em pães. Uma coisa que a gente observa é que o inimigo trabalha em cima da necessidade das pessoas. O inimigo viu que Jesus estava com fome após jejuar em todo esse tempo. E ele oferece a Jesus transformar a pedra em pães. Ou seja, ele oferece a Jesus de transformar, né, de satisfazer a sua carne. E essa é uma das piores coisas que o inimigo mais tem feito nessa última hora. É oferecido às pessoas coisas para satisfazerem a sua carne. Coisas para satisfazerem, né, a cobiça da sua carne. E as pessoas têm deixado, né, de satisfazer a sua alma. Mas Jesus, ele foi, né, conciso e disse para o inimigo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero dizer para você que para você optar pelo reino dos céus, você não pode viver só, né, de satisfazer a sua carne. Você tem que viver uma vida espiritual. Você tem que satisfazer a necessidade da sua alma. Você tem que parar de viver só na carne, parar de viver só nos desejos da carne e viver uma vida espiritual. Nem só de pão viverá o homem. Nós, para optarmos pelo reino dos céus, nós temos que passar a viver das palavras que saem da boca de Deus. E que palavra é essa, né? É a Bíblia, é a palavra do Senhor. E o inimigo, né, quando viu que o Senhor não cedeu, ele então leva Jesus ao pináculo do templo, em cima do alto do templo, e fala com ele: manda que essas, né, está escrito aos seus anjos, dará ordem a teu respeito, lança-te daqui abaixo. Vamos ver se o Senhor vai mandar os seus anjos para te livrarem. Aí Jesus disse para ele: não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, irmãos, para nós optarmos para o reino dos céus, nós estamos diante de dois reinos. Nós não podemos, né, ceder ao que o inimigo oferece. O inimigo está oferecendo a Jesus para tentar Deus. E essa é uma das coisas que nós temos visto na nossa atualidade. As pessoas estão tentando a Deus. E quando é que uma pessoa tenta a Deus? É quando uma pessoa faz uma coisa, né? Como por exemplo, quando a pessoa pensa no pecado, fala assim: eu vou pecar, depois eu peço perdão e Deus me perdoa. É quando a pessoa faz alguma coisa, né, fora da vontade de Deus, contando com a misericórdia de Deus. Eu quero dizer para você nessa oportunidade: escolha pelo reino dos céus. Pelo reino dos céus você vai, né, obedecer ao Senhor, não vai tentar o Senhor mais. Pelo contrário, você vai ser obediente à sua voz. E para finalizar, o inimigo leva Jesus para um alto monte e mostra a eles o reino deste mundo e a glória deles. E o inimigo disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas o Senhor respondeu para ele: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Olha que coisa, irmãos. E essa é uma das coisas que o inimigo mais tem pegado as pessoas nessa última hora.
O inimigo tem oferecido às pessoas o reino deste mundo e a glória deles. E a beleza dos reinos deste mundo tem seduzido as pessoas. E a beleza do reino deste mundo tem seduzido até mesmo os cristãos. E tem deixado a vontade de Deus, tem deixado o reino dos céus e tem caído no reino deste mundo. Quem sabe você está ao alcance dessa palavra, está afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe você está ao alcance dessa palavra e deixou o reino dos céus para ir em busca do reino deste mundo. Eu quero trazer para você a palavra de Deus neste momento, dizendo para você voltar para o reino dos céus. O reino dos céus é incomparável. O reino dos céus não se compara com o reino deste mundo. O reino dos céus é muito melhor, né? A Bíblia diz que as aflições desse tempo presente não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que você possa refletir sobre isso, que você possa fazer como Jesus. Jesus, ele não cedeu ao que o inimigo lhe ofereceu. O inimigo está oferecendo às pessoas o reino desse mundo. E as pessoas estão se curvando diante do inimigo e adorando o inimigo. As pessoas estão seguindo o reino deste mundo, os desejos da carne, a cobiça. As pessoas estão se acabando de tudo aquilo que é beleza no reino desse mundo. E contrapartida, o inimigo está escravizando elas. Contrapartida, o inimigo tem roubado a felicidade. Contrapartida, o inimigo tem roubado o prazer em viver. Contrapartida, o inimigo tem roubado a esperança. E as pessoas estão curvadas diante dele, né, fazendo tudo o que ele tem oferecido. Mas tem sido pessoas, espiritualmente falando, miseráveis. Eu quero trazer a palavra de Deus ao seu coração nesse momento e dizer para você: receba a palavra de Deus. Não deixe que o inimigo convença você de optar pelo seu reino. Uma geração entre dois reinos. Você está diante do reino dos céus, diante da palavra de Deus, e dos reinos deste mundo, que é só as concupiscências da carne. Faça como Jesus. E como é que você opta pelo reino dos céus? É como você age igual, é quando você agir igual a Jesus. Jesus, em todas as três coisas que o inimigo ofereceu para ele, foi enfático. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: só a ele adorarás e a ele servirás. Então passa a vencer, né? Passa a optar pelo rei deste mundo, meditando na palavra de Deus, porque está escrito tudo que você deve fazer. Está escrito todo o caminho a trilhar para você optar pelo reino dos céus. E o reino desse mundo é perecível, mas o reino dos céus é eterno. E você, sendo uma pessoa sábia, inteligente, você não pode abrir mão de uma coisa que é eterna por algo que é passageiro, por algo que você não pode levar para a eternidade. Pensa sobre isso, reflita sobre essa palavra e opte pelo reino dos céus. Não se esqueça que você é uma geração entre dois reinos. Compartilhe essa palavra em nome de Jesus.